Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juliane e hoje eu vou explicar para vocês a matéria de hoje. É um conteúdo novo e vocês vão gostar muito, porque tem muito a ver com ciências, tá bom? Geografia, nós vamos usar muito essa matéria. Então prestem bem atenção porque é muito importante. Vamos primeiro ver que dia é hoje, tá? Então, hoje é dia 13 de julho, uma segunda-feira. Nós estamos no mês 7. Então, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá bom? Então, nós estamos em 13 de julho de 2020, uma segunda-feira. Aqui na minha cidade o tempo está ensolarado, porque tem um sol lá fora e poucas nuvens. E na cidade de vocês? Contem pra Pro, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a temperatura em matemática. Nós vamos analisar um pouquinho sobre as medidas de temperatura. E por que isso é importante? Como funciona? A temperatura é um estado térmico, é um equilíbrio térmico, né? E como que ela funciona? Quando as moléculas do nosso corpo ou da natureza, elas estão muito agitadas, o que acontece com a nossa temperatura? Ela sobe. E quando elas estão pouco agitadas, essa temperatura cai, ela baixa, tá bom? E o que é temperatura, na verdade? Tem tanto a do nosso corpo como a da natureza, do nosso clima, das estações do ano, tá? Essa temperatura, ela é medida com um instrumento chamado termômetro. E hoje em dia, os mais usados são dois tipos: o termômetro de mercúrio, tá? E o termômetro digital. O digital é um pouco mais fácil para fazer a leitura e o termômetro de mercúrio é bem parecido com as atividades que nós vamos fazer aqui depois dessa aula, tá bom? Que daí você tem que olhar e interpretar ali o número da escala, ok? Como que funciona para medir a temperatura do meu corpo? Normalmente a gente coloca por dentro da blusa, né, o termômetro e fecha o braço para que o nosso corpo consiga medir, né, a temperatura entre o braço e o nosso tronco, ok? E aí depois que ele apita, ou depois de um minutinho, nós tiramos aquele termômetro e aferimos a temperatura, ok? E aí a gente descobre, né, se nós estamos com uma temperatura muito alta ou muito baixa. Porque é importante nós mantermos a temperatura do nosso corpo. Por quê? Quando a nossa temperatura está muito alta, acima de 37, 38 graus, ela já indica febre. Eu acho que todo mundo já teve uma febre aí. Vocês já tiveram febre? Conta pra Pro. E por que é importante medir, né? Porque se nós estivermos com febre, o que o nosso corpo está falando? Olha, as moléculas estão agitadas, estão trabalhando muito. Então, significa que nós estamos com algum tipo de problema no nosso corpo, alguma infecção, alguma gripe, que precisa ser medicado para a gente voltar ao normal. E quando a nossa temperatura está muito baixa, a gente está com muito frio, mas aquele frio que deixa a pessoa até roxa, sabe? Significa que ela está com hipotermia, né? Isso é muito perigoso também para a nossa saúde. Por isso é importante nós mantermos um equilíbrio na temperatura, ok? Bom, em matemática, nós vamos trabalhar com essas temperaturas dentro do termômetro. E o que é importante vocês saberem, né? Que nas escalas térmicas, né, da temperatura, no Brasil, nós falamos que é dado em graus Celsius, tá? Mas em outros países, também trabalham com o Kelvin e os graus Fahrenheit, tá bom? Outra coisa que a Pro tem para falar para vocês que é muito importante, tá? Prestem bem atenção nas informações, nas tabelas que nós teremos na atividade, porque nós vamos ver essa matéria também em geografia essa semana e também em ciências. E, inclusive, nós vamos construir um termômetro. Nós vamos fazer um termômetro caseiro para vocês verificarem como que acontece esse aumento de temperatura, tá bom? Então, é isso. Eu espero que gostem, né, dessa matéria. Eu sei que vai ter muitos alunos que vai, ficar 10, porque vocês estão participando e interagindo muito com a gente. E nós estamos muito felizes por isso, tá bom?
Vamos lá então? A Pro vai explicar a primeira atividade de hoje. Um beijo!